Bom dia, pessoal. Esta manhã eu queria falar um pouco do processo de libertação e de cura. É um processo árduo e que tem algumas etapas que precisam ser respeitadas. A própria Bíblia diz que existe o espírito, a carne e a alma. Estudiosos chamam de tricotomia. O 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Um processo de cura e libertação, quando a gente fala de físico, de alma, de espírito. Nosso espírito ele se comunica com o espírito do Senhor. A nossa alma são os sentimentos, e o nosso corpo é o que recebe todas essas comunicações, tanto da alma como do espírito. Porém, o corpo também, chamado carne, tem as suas vontades. Quando a gente fala de doenças psicossomáticas, doenças que atingem nosso físico, causada por algum problema psicológico que vem de nossa mente, estresse, ansiedade e assim vai. Que hoje nós somos uma geração ansiosa e trazemos alguns problemas para o nosso corpo, que desenvolve doenças e a gente nem sabe por quê. Primeiro que a gente dá muito a ênfase à nossa alma, que são nossos sentimentos, onde entra ansiedade, onde entra decepções, onde entra frustrações, e acabamos trazendo doenças para nosso corpo. A gente não enfatiza muito o espírito. Aí, como enfatizar o espírito? Oração, jejum, comunicação com Deus. E no processo de cura e libertação, é preciso que esses três estejam aliados. Primeiro que você tem que vencer as suas vontades carnal. Segundo que você tem que centralizar a sua alma direcionada ao espírito e seu espírito se comunicar com Deus. Só assim vai virar a cura. Muitas vezes vocês vão ouvir falar que houve cura instantânea, mas os três estavam num processo de rendição, de crença e de fé. Se não for assim, não vai haver cura e não vai haver libertação. Você vai me chamar aqui para fazer uma oração por alguém doente, a não ser que seja criança, mas alguém doente que tem sã consciência e não entender que Jesus é o Senhor, e não aceitar isso, e não se livrar dos seus pensamentos que sua alma está trazendo, e não vir rendida, eu vou levar 70 anos orando e não vou ter resultado. Assim também é na libertação. Um usuário que a gente chama de adicto, é um usuário de produtos entorpecentes, um etílico, usuário de álcool. Para ele se libertar, ele tem que estar trabalhando nesses três campos. Primeiro, ir para uma congregação, ligar seu espírito ao Senhor. Segundo, a gente tem que conseguir alcançar campos que ele tem na alma, que são às vezes frustrações antigas, familiares, sentimentais, conjugais. E depois a gente entra curando a carne. E muitas vezes requer também medicação, que o médico também vai precisar entrar. Então é um conjunto. Não adianta eu orar por uma pessoa que não quer se converter. Eu vou orar por uma pessoa que está com ferimento, que está com alguma enfermidade, uma doença. Aí ela vai ficar curada, depois vai voltar a fazer as mesmas bagaceiras de antes. Deus não é menino.
Então tem que haver o chamado equilíbrio. Para que haja cura, tem que haver concordância entre essas três áreas. E só assim a libertação e a cura vão fluir. E muitas vezes, algumas pessoas chegam a ter de ser curadas do físico por algumas intervenções médicas, porém chega lá na frente, volta tudo de novo, você não está liberta nem da alma nem do espírito. E aí requer essa centralização. Essa é a dica. Quer ser liberto? Perdoe, não guarde frustrações. Veja onde foi lá atrás que você sofreu para poder apagar e sair dessa janela. As chamadas janelas, killers, janelas de frustrações que você traz, antigas, e se estaciona nela e ali fica, como diz Augusto Cury, em alto fluxo, sofrendo naquela janela. Então você precisa abrir janelas light, janelas boas, entendeu? Daqui para frente abrir janelas que lhe traga conforto, paz, harmonia, não ficar voltar ao passado para trazer essas janelas de sofrimento, frustrações, traições e estacionar nela. E ali você começa a desenvolver doença. E nosso corpo responde. Para você ter uma ideia, se você toma, por que você toma um susto e seu coração dispara? Ah, tomei um susto, chega o coração parecendo que ia sair pela boca, porque você libera descargas elétricas do seu cérebro direto para o coração. Imagine você preocupado com alguma coisa. Você vai liberar descargas elétricas para o coração vai começar a bombear de forma diferente, o oxigênio não vão chegar nos seus órgãos de formas corretas, e você vai ter até uma alteração sistêmica ao ponto de você ficar doente. E a gente vê muitas pessoas ficarem doentes. Então, fica a dica, querem ser livres, se liberte dos seus sentimentos, da sua alma, ligue seu espírito ao do Senhor, tenha uma relação de intimidade, fale, ore, jejue, grite, clame, peça de coração, e aí você vai ver o resultado do seu corpo. Se você é dependente, se você tem algum problema do corpo, procure médico, porque aí ele vai entrar com as intervenções, os fármacos, a gente chama de fármacos, os remédios, e aí você vai também ter uma cura, os exames, ele vai lhe proceder, entendeu? E juntando esses três, você vai obter uma cura maravilhosa diante do Senhor. Amém? Um abraço, fica a dica.